Conforme fiz referência logo no início do programa, hoje vamos nos debruçar sobre um nicho de mercado que tem estado a apresentar um certo dinamismo, mas obviamente a enfrentar as suas próprias vicissitudes, quer sejam naturalmente do seu processo de crescimento, quer sejam mesmo pelos fatores associados ao ambiente de mercado para o florescimento dessas indústrias. Refiro-me, portanto, à indústria das bebidas alcoólicas em Moçambique. Temos um player importante deste setor conosco para vermos o ponto de situação e as perspectivas desta indústria e a sua integração na nossa economia. Hugo Gomes, administrador executivo da Cervejas de Moçambique. Boa noite e bem-vindos ao Semanário Econômico. Muito boa noite, João Carlos, e boa noite também àqueles que nos veem, nos ouvem a partir das suas casas. Pois é, obrigado por estar aqui. Para estarmos alinhados no mesmo diapasão, que momento é que vive este setor de uma forma geral nesta altura? Pergunto-lhe mesmo se este setor das indústrias de bebidas alcoólicas, por aquilo que tem estado a apresentar de um tempo a esta parte, atravessa os seus melhores momentos. Bom, eu vou particularizar a resposta. Vou falar em particular ou especialmente das cervejas de Moçambique, porque o setor é bastante transversal. Eu diria que, pronto, olhando para os últimos 3, 5 anos, ou particularmente para os últimos 3 anos, que é um indicador relevante, diria que de 2019, depois de um período em que tivemos alguma queda, alguma recessão, de, vamos lá dizer, 11% relativamente ao ano anterior. Nos anos subsequentes, portanto, em 2020, conhecemos um crescimento de 4% e o ano passado, portanto, 2021, um crescimento ainda mais assinalável de 24%, chegando até a alcançar, vamos lá dizer, os maiores volumes de vendas que tivemos na história da nossa operação em Moçambique. No entanto, nós somos uma empresa otimista, uma empresa progressista e acreditamos que os melhores tempos ainda estão por vir. Pois é, significa então que Moçambique é um mercado promissor para o vosso negócio? Sem dúvida, a prova inequívoca disso, na nossa ótica, é a nossa trajetória contínua de crescimento, de sucesso, e um exemplo inequívoco disso foi o investimento que muito recentemente fizemos aqui na província de Maputo, mais concretamente em Marraquém, investimento esse na ordem dos 180 milhões de dólares. Isto só podia ter ocorrido se nós acreditássemos se houvesse elementos de confiança. A situação poderia, nesta altura, tendo em conta já o estabelecimento das cervejas de Moçambique no nosso mercado, podia a presença da cerveja de Moçambique ser mais expressiva ou está dentro daquilo que estava previsto nos planos de investimento? Bom, eu penso que a nossa presença é largamente expressiva. Naturalmente, operando em qualquer que seja o segmento, as instituições querem crescer ainda mais e a cerveja de Moçambique não é exceção, mas devo dizer que estamos absolutamente satisfeitos com o estágio em que nos encontramos, mas naturalmente que ambicionamos crescer cada vez mais. Pois é, vamos então aprofundar essas questões mais adiante no nosso programa, no tema de fundo, para vermos na transversal como é que a vossa unidade industrial tem estado a ser efetivamente um contributo para a estruturação e o crescimento econômico do país e como é que o país, obviamente, tem estado a beneficiar deste tipo de investimentos na sua economia. Pois então, vamos ao tema de fundo, como anunciado, com o Hugo Gomes, administrador e executivo da Cervejas de Moçambique. A sua empresa, nos últimos anos, tem constado entre os maiores contribuintes fiscais deste país, da nossa economia. Que significado é que essa situação, essa condição tem para a empresa? Bom, antes de mais, há um sentido de responsabilidade e há um sentido de expectativa de muitos
de haver continuidade naquilo que são as nossas cifras de contribuição para o fisco, mas eu diria mais do que para o fisco, para a economia e para as comunidades nas quais nós operamos. E já que refere-se a isso, e para que os telespectadores percebam de forma mais objetiva o que é que isso representa, nós, em termos da generalidade dos impostos, pagamos no ano passado, portanto, 2021, cerca de 100 milhões de dólares, o que dá, em média, cerca de 8,3 milhões de dólares por mês que a Cervejas de Moçambique pagou. Coloca aos cofres do Estado. Exatamente. Isto desde o ICE, portanto, o Imposto de Consumo Específico, desde o IRPC, o Imposto de Rendimento de Pessoas Coletivas, o próprio IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, e também aquilo que nós designamos de Withholding Tax, que é, no fundo, a retenção na fonte que é feita às empresas estrangeiras que nos prestam serviços. Pois então, nos últimos tempos, um mal-estar se estabeleceu neste setor, decorrente da medida de selagens de bebidas alcoólicas. Em que termos é que esta situação irá agravar as condições de mercado para o vosso setor? No caso concreto da cerveja de Moçambique, é previsível um aumento do custo da cerveja decorrente do agravamento de custos por esta necessidade de selagem das bebidas? Bom, desde logo uma correção. Não acho que terá havido um mal-estar, mas claramente houve posicionamentos ou visões antagónicas ou díspares relativamente aos méritos da própria selagem. No entanto, é importante dizer que aquilo que é a nossa posição já foi largamente, extensivamente exposta a partir de vários canais, e nesta fase, e assumindo, aceitando que o Estado moçambicano é um Estado soberano e que existe uma lei, e qualquer que seja a lei, que seja o regulamento, é para ser implementado, a nós cabe apenas cumprir com os ditames da lei. Portanto, e respondendo à sua pergunta de forma objetiva, impactos, naturalmente que nós não estaríamos em condições de absorver um impacto de cerca de 5, 6 milhões de dólares. Este será, sem dúvida, repassado ao consumidor, o que irá implicar um incremento do produto final, isto sem dúvida. Bem, nos últimos anos, a cerveja de Moçambique aumentou significativamente, acredito eu, a sua presença no mercado moçambicano, com a inauguração da unidade fabril de Marraquém. Qual foi o contexto estratégico dessa medida por parte da empresa? Bom, essencialmente, nós, tanto que CDM, temos estado a conhecer, felizmente, uma trajetória de crescimento, ou seja, uma demanda contínua para os nossos produtos, e estando nós a operar única e exclusivamente até antes da nova fábrica com 3 unidades fabris, claramente elas tinham-se mostrado insuficientes para adequadamente responder àquilo que era a demanda do mercado. Ora, havia necessidade de se fazer este mesmo investimento, não só olhando particularmente para a realidade presente, mas contemplando também o futuro. É importante dizer que esta nova unidade fabril pode manufaturar ou produzir num ano cerca de 2,4 milhões de hectolitros, mas com uma capacidade ou possibilidade de expansão para o triplo dessa capacidade. Portanto, isto era sem dúvida, ou foi um investimento sem dúvida, tendo em conta o longo prazo. E este é um mercado com tendência de crescimento? Nós não temos dúvidas relativamente a isso. Eu disse na parte introdutória que o ano passado, portanto o ano de 2021, tivemos um crescimento de 24% versus o ano anterior e conseguimos alcançar e superar de forma marginal o melhor, o ano em que mais vendemos na nossa história. Portanto, acreditamos nós que com o advento de alguns fatores
vamos dizer, do ambiente macroeconómico, estou a falar particularmente dos investimentos que estão para vir no norte do país, há de haver mais consumo. Sob o ponto de vista demográfico também, Moçambique tem estado a crescer e estas pessoas irão precisar, sem dúvida, de consumir produtos de qualidade e esses são os produtos das cervejas de Moçambique. Não quis dizer bebidas alcoólicas. De qualquer das formas, nós temos estado a acompanhar os aspectos da competitividade do setor. Até um passado relativamente recente, a Cervejas de Moçambique esteve praticamente numa situação de monopólio. Agora já está de uma forma concorrencial. Em que é que isto impacta nos vossos planos e projetos e de que forma é que isso repercute na vossa proposta de valor para o mercado? João Carlos, nós acreditamos firmemente que a concorrência é bem-vinda, sobretudo quando esta concorrência é leal, é justa, os operadores têm amplas e abertas oportunidades de se degladiarem no mercado de forma igual. Portanto, e quem fica a ganhar com esta mesma concorrência, no fundo, é não só o consumidor final, mas também as próprias instituições. E estas condições estão presentes atualmente no vosso mercado, no vosso nicho? Que condições objetivamente se refere? Condições de competitividade. Sim, sem dúvida. Referiu-se à entrada de um novo operador. Sim. Então, está esse operador, como também estão outros que não com menor expressão, que não têm empresas ou indústrias estabelecidas são importadores, mas que são competidores, são concorrentes. E para nós o mais importante é procurarmos focar naquilo que é a produção das nossas marcas, nas inovações que nós efetivamente fazemos, de modo a que a gente vá ao encontro daquilo que são gostos, preferências dos nossos consumidores. E isto só é alcançado tendo em conta um conjunto de ações que nós internamente desenvolvemos, entre outras, uma contínua auscultação dos nossos consumidores, aqueles que nós denominamos o nosso rei, e também a partir do desenvolvimento de parcerias com parceiros estratégicos da nossa cadeia, desde distribuidores, armazenistas, retalhistas, entre outros. E neste momento a indústria apresenta fatores que, do vosso ponto de vista, representam riscos ou ameaças para o crescimento do setor? Bom, falando de riscos, eu havia de eventualmente subdividi-los em dois prismas, um global e um outro local. Falando deste prisma global, e é impossível hoje, em função da situação que o mundo vive, não abordar o conflito russo-ucraniano. E como nós já temos estado a assistir, e nós falávamos aqui em off, há uma subida, uma escalada do preço das principais commodities, particularmente do preço do petróleo e do gás. A Ucrânia, como sabe, é o maior produtor do mundo de trigo e o mundo todo, os mercados todos consomem esta matéria-prima. Estes fatores exógenos, estes fatores externos, sem dúvida terão algum impacto. Depois também, que é um fator que é global, que ainda existem muitas incertezas relativamente ao Covid. O futuro ainda é incerto, embora neste preciso momento estejamos a vivenciar um período, vamos lá dizer, de maior acalmia. Relativamente aos fatores internos, o risco que nós vemos é o fato de haver alguma falta de estabilidade, alguma falta de previsibilidade, sobretudo, do ponto de vista regulamentar, do ponto de vista fiscal. Para além disso, há eventos climatéricos que já começam a ser cíclicos, que também têm um impacto nefasto naquilo que é a nossa operação. Então, estes são os grandes riscos que a gente deveria do mercado presente. Relativamente às questões mais locais, que se calhar estejam um pouco mais, ou relativamente mais sobre
o alcance ou controle da cerveja de Moçambique? Que proposições é que as cervejas têm apresentado para melhorar ou minimizar os riscos, designadamente aquilo que se referiu, previsibilidade e também estabilidade do ponto de vista regulamentar e estratégia fiscal? Bom, as cervejas de Moçambique, quer individualmente, quer a partir das várias associações a que ela está afiliada, tem apresentado a quem de direito algum conjunto de propostas no sentido de garantir que efetivamente vivamos um ambiente de negócio mais propício a que as empresas prosperem. Okay? Nós temos a questão fiscal, é uma questão absolutamente chave para que qualquer empresa opere e direcione, canalize os seus investimentos, e eu acredito que as grandes proposições, ou as grandes propostas que nós temos estado a pôr na mesa, têm estado a ter em conta estas questões de índole fiscal e regulamentar. Qual é a estratégia que a empresa segue em concreto relativamente ao mercado moçambicano neste momento, atendendo a este conjunto de circunstâncias? Hoje os ciclos econômicos cada vez mais curtos, eventos exógenos e endógenos imprevisíveis. Falou aqui de previsibilidade, mas o conflito russo-ucraniano estava fora, provavelmente, de muitas projeções, de muitas análises até de gestão de risco. Mas qual é a estratégia que a empresa... Segredo é alma do negócio, eu percebo essa situação. Mas um player no nosso mercado da dimensão e com um peso específico como a cerveja de Moçambique, é muito importante a sociedade perceber se pode contar com ela e em que termos é que pode contar com ela. Bom, João Carlos de alguma forma antecipou a minha resposta, mas eu posso lhe dizer que pronto, nós pretendemos continuar a nossa trajetória de crescimento neste mercado. Queremos continuar a ser um ator relevante, não só no nosso ramo de atividade, mas também na economia do modo geral. Queremos continuar a ser ou a constar entre o leque dos maiores contribuintes fiscais. Queremos continuar a ser uma mais-valia para as comunidades nas quais nós operamos. Temos a ambição de cada vez mais ajudarmos naquilo que é conservação, preservação ambiental, e temos um conjunto de projetos já em carteira, outros lançados neste âmbito. Pretendemos empoderar a massa juvenil a partir de um conjunto de atividades ou iniciativas empreendedoras e de capacitação profissional, mas nunca ignorando e tendo em conta a imperiosidade de nós continuarmos a apostar de forma quantitativa e qualitativa naqueles que são os nossos maiores ativos. Querem manter a liderança do mercado? Querem continuar a manter a liderança do mercado? Ou isso não é relevante? Sedimentá-la, queremos melhorá-la. Isso sem dúvida, é um dos nossos objetivos. A cerveja de Moçambique está dentro de uma marca global neste momento. Se as informações que tenho não me atrassoam, é a maior marca no ramo das cervejas. O que é que representa... Correto. Está correto. Obrigado. O que é que representa a operação em Moçambique? Bom, nesse plano tão grande? O grupo ABI é conhecido globalmente por ter uma visão, por ter um sonho ambicioso de crescimento. Depois da aquisição, fusão com o grupo SABMiller, o grupo entrou em África. Ora, posso lhe dizer que foram poucos dos mercados que beneficiaram do investimento de raiz, que nem aquele que Moçambique beneficiou. Portanto, já falamos aqui da nossa fábrica de Marrakech, investimento de 180 milhões de dólares. Portanto, Moçambique está no mapa, garanto-lhe, daquilo que é visão futurista da estratégia global da ABI. Não é uma operação residual, é estratégico. Definitivamente não. Arrisco-me a dizer de forma segura que depois da África do Sul, da Nigéria, Moçambique estará, sem dúvida, no topo
daquilo que são as prioridades nos mercados em que a ABI presentemente atua em África. É previsível a expansão das cervejas de Moçambique com mais unidades Fabris em outros locais do país? Ou, por enquanto, vai se manter aquilo que conhecemos? João Carlos, sabe como é que se come um elefante, não é? As fatias, devido ao seu tamanho robusto. É assim, nós há pouco tempo, não tem um ano, inauguramos uma unidade Fabril. E já falei das cifras que isso envolveu e da capacidade que tem. Portanto, é crucial que, primeiramente, aquela mesma unidade sirva de forma massiva atinge a sua massa crítica. Para que depois nós pensemos em expandir, planos, okay, sem prejuízo de, em outras regiões geográficas do país, ponderarmos algum tipo de expansão. Pois, uma das grandes preocupações sociais, económicas também, mas fundamentalmente sociais, são as ligações entre projetos e investimentos com a escala e o volume da cerveja de Moçambique com o setor real da economia, que se pode fazer por aquilo que se chama muito hoje de economias de conteúdo local ou ligações com a economia real. Qual é o contributo que a cerveja de Moçambique tem estado a prestar nessa perspectiva? Ora, ainda bem que me faz essa pergunta. Em 2021, a Cervejas de Moçambique adquiriu um conjunto de bens e serviços localmente em Moçambique equivalentes a 194 milhões de dólares. Aqui estou a falar da aquisição, por exemplo, de milho, de mandioca, de açúcar, de grades para o acondicionamento das cervejas e uma imensidão de serviços para os adquiridos, desde transportes, desde segurança, limpeza, entre outros. Então, a cifra que a Cervejas de Moçambique despendeu no ano de 2021 na aquisição de bens e serviços locais é de cerca de 124 milhões de dólares. Portanto, há aqui claramente um contributo direto na economia ou no tal conteúdo local que pretende chamar. Mas deixa dizer que sempre que possível e sobretudo respeitando ao binómio preço-qualidade, nós devemos de sempre privilegiar o mercado local. E até deixa-me dizer e lançar talvez um repto aos empresários moçambicanos, que há uma grandíssima oportunidade, que é no caso das nossas garrafas, que hoje são elas completamente, 100% importadas, quando temos uma oportunidade de cerca de 23 milhões de dólares, que seriam adicionalmente usados para a aquisição de garrafas. Portanto, estou a falar, se tivesse uma vidreira, nós teríamos muitíssimo gosto em adquirir localmente. Houve algum movimento que estamos a tentar seguir de reativação da vidreira? Havia ali discussões à volta de um off-taker, quer dizer que a Cervejas de Moçambique estava em condições de ser um off-taker dessas indústrias e dar toda a viabilidade que elas precisariam. Sem dúvida, sem dúvida. Se nos batesse a porta alguém amanhã, nós teríamos muitíssimo gosto em receber. Aqui depois tem outros corolários, tem externalidades que na perspectiva de Moçambique até são negativas, porque são divisas que saem do país só para aquisição de uma matéria-prima, portanto as garrafas, que se tivéssemos uma indústria local, seria uma mais-valia para o país. Força de trabalho. É uma preocupação também que estes investimentos constituam em oportunidades para os moçambicanos, digamos assim, extraírem proveito devido e legítimo desses investimentos. Como é que está a apropriação, com as devidas aspas, a apropriação das cervejas de Moçambique por parte da força de trabalho local neste momento? Ok, deixa-me dizer que as cervejas de Moçambique hoje... Já temos um administrador executivo que é moçambicano, né? E depois como é que tudo o resto está-se a proceder? E vamos ter ainda muito e melhores novidades nessa esfera. Nós queremos naturalmente e precisamos de ter cada vez mais
líderes locais em posições de direção. Naturalmente que isto não é um processo que se faz de um dia para a noite, é preciso algum treinamento, alguma exposição e devo dizer que não sou só eu, temos uma colega que também está na administração moçambicana das cervejas de Moçambique e muito proximamente teremos outras pessoas a ocuparem igualmente essas posições. Quantos trabalhadores tem agora a empresa? Eu, por acaso, ia me referir a isso. Presentemente temos cerca de 1.100 colaboradores diretos e uma imensidão de colaboradores indiretos. E sazonais. Exatamente. Muito expressiva. Deve chegar aí aos 15, 20 mil de forma indireta. Hugo Gomes, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e partilhar conosco a importância, o significado, as expectativas e a ambição das cervejas de Moçambique relativamente à economia moçambicana, nos aspectos ainda menos conseguidos para o desenvolvimento das vossas atividades. Esperemos então que essas condições muito rapidamente se possam colocar no devido lugar. Muito gosto, eu que agradeço, João Carlos. Ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo, momentos finais da presente edição do Semanário Econômico.